Olá, pessoal! Tudo bem? Professora Alessandra Vieira aqui do curso CPC e hoje nós vamos ao nosso aulão para o concurso da Prefeitura de Viamão. Então nós vamos fazer a revisão de alguns tópicos importantes que estão lá presentes no edital de vocês, né? Sempre apostando que dentro dessa legislação esses tópicos eles podem sim ser objeto de questionamento do concurso que vocês irão prestar. Então, pessoal, eu peguei alguns tópicos, primeiramente, da nossa Constituição Estadual, né, que é uma das matérias, um dos conteúdos que estão contemplados no edital de vocês. Nós vamos ver alguns tópicos ali da nossa Constituição Estadual e, na sequência, dentro do tempo, né, que nós temos, eu vou trabalhar com vocês também o Estatuto da Igualdade Racial. Tudo dentro do tempo que nós temos, a gente vai administrando, vamos ver o que vai dar, certo? Então eu começo pela Constituição Estadual e eu selecionei a parte dos municípios, né, tendo em vista o próprio concurso que vocês irão prestar. Então aqui o artigo 8º, ele diz que o município, ele é dotado de autonomia política, administrativa e também financeira. O município será regido por uma lei orgânica e pela legislação que adotar, observados sempre os princípios estabelecidos tanto na Constituição Federal como nesta Constituição, né, que no caso é a nossa Constituição Estadual. Então é bem importante porque quando nós estudamos a matéria Organização do Estado, que está lá a partir do artigo 18 da Constituição Federal, nós sabemos, né, que todos os entes federativos, entre eles os quais estão os municípios, eles são dotados de autonomia. E essa autonomia é uma autonomia que se mostra em vários aspectos, né, como a gente consegue observar na própria Constituição Estadual. Então, os municípios, assim como os estados, assim como o Distrito Federal, têm uma autonomia política, uma autonomia administrativa, uma autonomia financeira e também tem uma autonomia em termos de legislação. Significa dizer que o município ele é regido por uma lei orgânica. Nós não temos uma Constituição municipal, né? Nós temos a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Mas no município, a lei máxima dentro do município é a chamada lei orgânica, né? E outras legislações que, porventura, o município venha adotar. Obviamente que essa lei orgânica ela não pode, em hipótese alguma, contrariar a Constituição Federal e a própria Constituição Estadual, certo? Então aqui quando a gente diz que o município ele é dotado de autonomia política, administrativa, financeira, isso nada mais é do que um reflexo dessa liberdade, dessa autonomia que está contemplada lá no artigo 18 da nossa Constituição Federal, que trata da organização do Estado e que estabelece que todos os entes federativos, os estados, os municípios, o Distrito Federal, né, a própria União, são dotados de autonomia política, financeira, administrativa, essa capacidade, né, de autorregulamentação e também uma autonomia legislativa, o que não quer dizer, obviamente, né, que o município ele possa ter leis que estejam, né, digamos, que afrontem, né, que sejam contrárias à Constituição Federal, à Constituição Estadual. Pelo contrário, o município é regido por uma lei orgânica, que é a sua lei máxima, mas ela deverá estar em consonância com a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e a própria Constituição Estadual. Seguindo adiante, o parágrafo 1º, ele diz que o território do município ele poderá ser dividido em distritos e subdistritos, criados, organizados e extintos através de lei municipal, observada a legislação estadual. Então, o distrito, né, pessoal, caso venha aparecer isso para vocês em termos de prova, nada mais é do que uma divisão administrativa que nós temos dentro do próprio município, dentro da própria cidade, que pode compreender um ou até mais bairros. Então, quando a gente fala, aqui, por exemplo, é o distrito industrial, né?
aqui é a Zona Sul, aqui é a Zona Leste, por aí, nós estamos, na verdade, tendo uma divisão, né, dentro do município, dentro da cidade, e essa subdivisão, ela não acarreta, né, digamos assim, nenhuma autonomia administrativa a esse distrito, a esse subdistrito. Na verdade, é uma divisão, né, para facilitar a organização da própria cidade, tá? Então, os distritos, obviamente, eles estão submetidos ao poder da prefeitura. Então, eu coloquei aqui, ó, o distrito é a divisão administrativa do município, da cidade, que pode compreender um ou mais bairros. As subdivisões administrativas de nível municipal não gozam de nenhuma autonomia política no país. O distrito municipal ele está submetido ao poder da prefeitura. Então, quando a nossa Constituição Estadual ela diz ali que o território do município pode ser dividido em distritos, subdistritos, isso nada mais é do que uma organização que nós temos dentro da cidade. Como eu disse para vocês, nós temos o distrito industrial, ou seja, a gente pode ter uma divisão que leve em consideração os bairros, né, onde estão situados, por exemplo, as indústrias, né, que estão localizadas naquela cidade, certo? Mas isso não acarreta nenhuma peculiaridade, nenhuma autonomia política, nada, né? Na verdade, o distrito ele está submetido ao poder da prefeitura. A sede do município é que lhe dará o nome. Seguindo adiante, pessoal, o artigo 9º, ele diz que a criação, a incorporação, a fusão ou desmembramento de municípios se dará por meio de uma lei estadual. Na verdade, se nós olharmos o artigo 18, parágrafo 3º ou parágrafo 4º da Constituição Federal, é um desses dois parágrafos, nós vamos observar que nós temos na Constituição Federal contemplada a possibilidade da criação de novos municípios. Só que tem um detalhe, pessoal, né? Eu vou falar aqui bem o que está escrito no artigo 9º, mas para que vocês tenham conhecimento, não é fácil a criação de um novo município, por exemplo, em algum estado brasileiro, né? E por que não é fácil? Porque a gente depende de estudos de viabilidade municipal e, além desses estudos de viabilidade municipal, nós temos que ter um plebiscito, né, onde a população ela vai se manifestar favorável ou contrária à criação de um município. E, além disso, o município só pode ser criado dentro de um prazo estabelecido numa lei complementar federal. Então, esse prazo, atualmente, ele já está fechado. Significa dizer que nesse momento que nós estamos vivenciando, nós não temos a possibilidade de criação de novos municípios brasileiros. A gente pode ter uma outra lei complementar abrindo um novo prazo para a criação de municípios, mas neste momento nós não temos essa possibilidade. O que é importante nós observarmos através do artigo 9º é que a criação, a incorporação, a fusão ou até o desmembramento de municípios se dará através de uma lei estadual. Professor, eu não entendi. Pessoal, vamos supor, né, que nós temos, até coloco como exemplo, né, nós temos várias praias aqui no litoral gaúcho, que são praias que não são consideradas municípios, né? Elas estão atreladas a outras praias que são consideradas municípios. Então, Capão da Canoa tem sob o seu guarda-chuva diversas praias, né, que não são municípios, não são emancipadas. Para que a gente tenha a criação de um novo município brasileiro, nós temos que ter, primeiramente, estudos de viabilidade municipal, certo? Vamos ter os estudos, vamos ter um plebiscito, vendo, né, a opinião da população, se a população é favorável ou é contrária. E a criação do município ela tem que se dar dentro de um prazo estabelecido numa lei complementar federal. Então não é assim, agora o município vai ser criado. Não, tem que ser dentro do prazo estabelecido por lei, certo? E uma vez que obedeça a todos esses requisitos, aí sim nós vamos ter a criação, por exemplo, de um município através de uma lei estadual, certo? Pode ser criação, pode ser incorporação, né? Um município
por exemplo, pode se unir a outro e formar um município só. Então, a gente pode ter a fusão, né? A gente pode ter o desmembramento, um município que se desmembra para formar outro, mas tudo isso vai depender desses critérios que eu acabei de citar para vocês. O artigo 10º, ele diz que são poderes do município. Isso aqui é muito importante, né? Porque às vezes o aluno ele se confunde na hora da prova, tá? São poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, que é exercido pela Câmara Municipal, e o executivo, que é exercido pelo prefeito, né? O executivo municipal. Então, no município, pessoal, nós temos tão somente dois poderes. O poder executivo municipal, né, que governa, e nós temos o legislativo municipal, através da Câmara Municipal, que vai também, entre outros atributos, vai fiscalizar as finanças públicas, vai aprovar leis, vai julgar o prefeito e os próprios vereadores, certo? Então, o poder judiciário, né, que julga os atos da sociedade, só existe no âmbito do Estado, no âmbito estadual e no âmbito federal, certo? Então, nós não temos, né, uma justiça municipal. Isso é importante porque lá na hora da prova, todos nós sabemos, né, que nós temos três poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário, que são independentes e harmônicos entre si, como estabelece o próprio artigo 2º da Constituição Federal. Mas lá no concurso que vocês irão prestar, a gente pode ter esse recorte, né? E eles podem colocar para vocês como uma forma de enganá-los, que são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? O legislativo exercido pela Câmara Municipal, o executivo pelo prefeito e o poder judiciário, né, pela justiça. Aí eles poderiam pôr municipal. Só que no âmbito do município, nós não temos o poder judiciário, tá? Nós temos apenas dois poderes no âmbito municipal, que é o poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário é no âmbito estadual e federal. Olha que questão boa, pessoal. Uma questão simples, mas uma questão boa, né, de aparecer no concurso de vocês. O artigo 11º, ele diz que a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para subsequente, em data anterior à realização das eleições para os respectivos cargos, observado o que dispõe a Constituição Federal, né? Então, assim, lá na Constituição Federal, que nós não vamos tratar aqui, porque não é objeto, né, dessa nossa revisão, mas a Constituição Federal, ela estabelece o teto máximo dos subsídios, né, que podem ser pagos aos vereadores, que vai ser, né, sempre proporcional à população, e vamos ter também os subsídios, o teto máximo que é pago, por exemplo, ao prefeito, né? Porque a gente sempre tem que observar que a gente não pode ultrapassar, conforme prevê a própria Constituição Federal no seu artigo 37, nós não podemos ultrapassar o limite, né, do teto estabelecido aos integrantes mais importantes do Poder Judiciário, que são os ministros do STF. Então, no caso dos prefeitos, nós temos um teto legal também, mas isso é estabelecido na Constituição Federal. O que é importante, pessoal, aqui, né, olhando a Constituição Estadual, que é o objeto, né, da prova de vocês, que os vereadores, né, eles têm, por exemplo, assim como o prefeito, o vice-prefeito, eles têm os subsídios aprovados pela Câmara Municipal, tá? Então, eles aprovam, né, o seu próprio salário. Só que essa aprovação, esse reajuste, ele só valerá para a legislatura subsequente. Então, não é assim, o vereador aumentou o próprio salário e ele já vai ter o benefício desse aumento. Ele até poderá ter se ele for reeleito, tá? Então, até porque, né, no poder legislativo, né, no caso, os vereadores, por exemplo, nós não temos, né, limite, por exemplo, para a pessoa se reeleger. É diferente do poder executivo,
que não poderá a pessoa, né, digamos, almejar um terceiro mandato consecutivo, certo? Então, a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, ela é fixada pela Câmara Municipal, né, em cada legislatura para a legislatura subsequente, né, para o mandato subsequente, em data anterior à realização das eleições para os respectivos cargos, observado o que dispõe a Constituição Federal. Então é aquilo que eu disse para vocês, né, que é importante nós observarmos. O vereador ele pode até aumentar o próprio salário, mas não valerá para a legislatura que ele se encontra, apenas para a legislatura subsequente. Como o vereador ele não tem impedimento para se reeleger diversas vezes, ele acaba sendo beneficiado com aquele aumento que ele próprio votou, né? Eu, particularmente, acho isso um verdadeiro absurdo, mas é o que nós temos no âmbito da própria Constituição Federal. Bom, o artigo 12º, ele diz que as câmaras municipais, no exercício das suas funções legislativas e fiscalizadoras, é assegurada a prestação de informações que solicitarem aos órgãos estaduais da administração direta e indireta, situados nos municípios, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da solicitação. Então, a Câmara Municipal, né, no exercício da sua função legislativa, da sua função fiscalizadora, né, porque a Câmara Municipal ela fiscaliza o próprio Poder Executivo, tá? Ela tem o direito, né, de solicitar informações aos órgãos, inclusive estaduais, tanto da administração direta, administração indireta, que estejam situados nos municípios, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da solicitação. Então, a Câmara Municipal, no exercício, né, do seu poder de fiscalização, a Câmara Municipal fiscaliza os atos do Poder Executivo, pode solicitar informações, inclusive a órgãos estaduais, tanto que pertencem à administração pública direta, quanto à administração pública indireta, né? Órgãos esses situados dentro do próprio município. E essa solicitação, ela se dará no prazo, né? Ela deverá ser atendida no prazo de 10 dias a contar da data da solicitação. O artigo 13, ele é bem importante, pessoal, porque ele traz aqui a competência do município, claro, além do que já está prevista na Constituição Federal, tá? Ressalvada a competência, né, que é do próprio Estado. Então, vale a pena a gente dar uma lida no artigo 13, porque ele vai nos trazer tudo que está no âmbito da competência do município, né? Não excluindo aquilo que já está previsto na própria Constituição Federal em termos de competência municipal. Então, compete ao município exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, tais como a proteção à saúde, a incluída a vigilância, a fiscalização sanitária, a proteção do meio ambiente, o sossego, a higiene, a funcionalidade, bem como dispor sobre penalidades por infração às leis e os regulamentos locais. Então, neste momento, nós estamos vivenciando no Rio Grande do Sul um surto de dengue, né? E vários municípios estão com casos de dengue, né? Então, cada município tem essa possibilidade de estabelecer normas, estabelecer regras, ali no que tange, por exemplo, a vigilância, a fiscalização sanitária, questões relacionadas à área da saúde, e pode estabelecer, inclusive, penalidades, né, por infração a alguma legislação local ou regulamentos locais, certo? Então, o município pode estabelecer, dando um exemplo hipotético até, uma multa, né, para as casas que já foram notificadas que tem uma água lá parada, né, e a casa não providencia, digamos, ali a retirada, né, daqueles, enfim, daqueles locais onde a água ela está se acumulando, né? Então, o próprio município ele pode ter normas locais referentes à saúde, referente à vigilância, à fiscalização sanitária, garantindo a saúde, claro, da população. O inciso 2º,
ele diz que também compete ao município dispor sobre o horário e dias de funcionamento de comércio local e de eventos comerciais temporários de natureza econômica. Então, a gente pode ter, né, por exemplo, horários em que as lojas elas podem abrir, né, num feriado, por exemplo. Então, o município ele tem a competência para dispor sobre horário, dias de funcionamento do comércio local. Nós estamos próximo à data do Dia das Mães, nós estamos próximo a uma outra data, né, digamos, comercial, aonde os lojistas vendem bastante, né, onde nós temos um aquecimento no comércio. Então, a prefeitura, né, daquela cidade pode dispor que nesse domingo que antecede, por exemplo, o Dia das Mães, todas as lojas podem abrir, por exemplo, até a meia-noite. Estou dando um exemplo hipotético só para ilustrar, tá? Então, compete ao município dispor sobre o horário e dias de funcionamento do comércio local e também de eventos comerciais temporários que tenham natureza econômica. Compete também ao município regular o tráfego, o trânsito nas vias públicas municipais, atendendo à necessidade de locomoção das pessoas portadoras de deficiência, né? Até eu sempre digo em sala de aula, como professora que sou, da legislação, né, de Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu digo para vocês que as nossas legislações, elas precisam, né, digamos, modificar esse termo desde 2015, portador de deficiência, ele é considerado um termo incorreto, certo? Só que, claro, a legislação aqui, ela é mais antiga, né? Então, ela tem uma nomenclatura, digamos, né, da época, certo? Professora, por que não se fala mais portador de deficiência? Porque é pessoa com deficiência e não portador de deficiência. Porque o portador, ele significa dizer que a pessoa, eu posso estar com a minha carteira de identidade, então eu estou portando a minha carteira de identidade. Agora, se eu esqueci a minha identidade em casa, eu não estou portando ela. Então, portar alguma coisa significa que ora tu estás com ela, ora tu não estás. E a pessoa, ela não porta a deficiência, ela tem uma deficiência, essa deficiência acompanha ela em todos os locais, em todos os horários, em todos os momentos da sua vida. Então, compete aos municípios também regulamentar a questão do tráfego, a questão do trânsito nas vias públicas municipais, também atendendo à necessidade de locomoção das pessoas que tenham deficiência, né? Então, o poder público, a prefeitura, ela pode entender que para que nós tenhamos uma maior segurança, né, numa determinada via, para pessoas que tenham deficiência visual, que naquela via será colocada, né, por exemplo, como é que se diz? Aquele piso tátil, né, para a pessoa poder se localizar, avisos sonoros também de que o sinal ele está fechado, certo? Tudo isso compete ao município, né, porque faz parte da sua competência. Também compete ao município dispor sobre autorização, permissão, concessão de uso de bens públicos municipais. Então, o poder público municipal, ele pode, mediante uma concessão, né, ceder a possibilidade de uso de um bem público, a exploração de um bem público por parte de um particular. Só que tudo isso, obviamente, pessoal, tem todo um regramento por lei. Então, nós vamos ter, né, provavelmente uma licitação, e essa licitação, nós vamos ter a empresa, por exemplo, né, que foi a vencedora, e aí ela vai administrar, por exemplo, um parque municipal, vai cobrar, né, um ingresso para trazer um conforto, né, para os visitantes, enfim, tá? Compete ao município dispor sobre a autorização, a permissão e a concessão de bens públicos de natureza municipal. Tudo isso nós vamos ter uma legislação própria, né, regulamentando. Compete também ao município promover a proteção ambiental, preservando os mananciais, que são as fontes de água, né, das suas diversas formas, e coibindo práticas que ponham em risco a função ecológica da fauna, da flora, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, também está dentro, né, do âmbito do município
promover a proteção ambiental. Não é, é a União que promove, não. É uma competência que, na verdade, ela é compartilhada, né, com todos os entes federativos. Então, o município tem também essa competência de promover a proteção ambiental, preservando os mananciais, como eu disse para vocês, as fontes de água, os córregos, os rios, os lagos, né? E proibindo práticas que ponham em risco a função ecológica da fauna e da flora, proibindo, por exemplo, a pesca, não é, num determinado o momento do ano em que aquela espécie, por exemplo, está procriando, tá? Provoque a extinção da espécie. Então, se nós não tivermos uma legislação proibindo a pesca, né, daquela espécie, por exemplo, né, de peixe, nós vamos ter a extinção da própria espécie. Estou colocando um exemplo hipotético. Ou que submetam também os animais à crueldade. Compete também aos municípios disciplinar a localização nas áreas urbanas e nas proximidades de culturas agrícolas e mananciais de substâncias que sejam potencialmente perigosas. Então, a gente vai ter lá, olha, nesse local aqui é absolutamente proibido o descarte de objetos, não pode servir, né, como um local onde a gente vai ter um lixão, porque a substância aqui uma substância, né, perigosa, pode escoar para um rio próximo e contaminar esse rio, prejudicando toda a população ribeirinha, né, prejudicando toda a população local. Promover a coleta, o transporte, o tratamento, a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e também a limpeza urbana. Então, tudo isso está a cargo do município, né? O município que vai, digamos, ter lá como é que funciona o recolhimento do lixo, como é que funciona o descarte do lixo naquela cidade, qual é a destinação, né, dos resíduos sólidos domiciliares, como é que é efetuada a limpeza urbana, tudo isso está dentro, né, da competência do município. E também o município, pessoal, compete a ele fomentar, que significa incentivar práticas esportivas formais e também não formais. Promover acessibilidade nas edificações e logradouros de uso público e os seus entornos, bem como a adaptação de transportes coletivos para permitir o acesso de pessoas portadoras de deficiência ou que tenham mobilidade reduzida. Então, todos os bens públicos municipais é da competência do município promover acessibilidade, colocar um piso tátil, colocar barras laterais, né, para que o cadeirante ele possa, né, digamos assim, se segurar, o piso tátil para que a pessoa que tenha deficiência visual, ela consiga se orientar, né? Então, nós temos lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos todo o conceito de acessibilidade, né? Por exemplo, um edifício, até a maçaneta, né? Então, nós temos um edifício público municipal, até a maçaneta, pessoal, ela tem uma adequação, porque se for uma maçaneta no formato bolinha, isso não traz acessibilidade, né? Porque se é uma pessoa que não tem os membros superiores, como é que ela vai girar? Se for uma maçaneta no modelo alavanca, até com o peso do corpo a pessoa consegue abrir a porta. Isso é acessibilidade, tá? Então, é da competência do município promover acessibilidade nas edificações, logradouros de uso público e os seus entornos, bem como também a adaptação dos transportes coletivos, permitindo o acesso de pessoas com deficiência ou que tenham mobilidade reduzida, né? Uma pessoa idosa, uma pessoa que, por exemplo, quebrou uma perna, é uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, uma pessoa que tem obesidade, uma mulher, uma pessoa, né, com criança no colo, uma gestante, né, a lactante, enfim, tudo isso, né, se encontra aqui dentro do conceito, né, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência de Mobilidade Reduzida. O artigo 15, ele trata da intervenção, então ele diz que o Estado não intervirá, regra geral, não intervirá nos municípios, exceto nós temos a intervenção federal, né, que é quando a União intervém nos estados, e nós podemos ter uma intervenção municipal quando o Estado intervém no município. Mas é importante sempre lembrar que a intervenção ela é encarada como a última opção, né? Não, a gente sempre tem que respeitar
a autonomia do Estado, a autonomia do município. Então, o Estado intervir no município sempre deve ser entendido como algo excepcional. Quando é que o Estado pode intervir no município? Por exemplo, quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos uma dívida fundada. Então, o município fez uma dívida, né, por exemplo, para custear uma obra, um serviço público, tá? E essa dívida não está sendo paga, né, por 2 anos consecutivos, tá? Então, o município está ficando endividado, né? Ela está correndo juros daquela dívida e nós não tivemos o pagamento. O Estado pode intervir no município, a menos que essa dívida ela seja fruto, né, de uma força maior, como é o que aconteceu até na pandemia do coronavírus, né? Muitos municípios se viram diante da necessidade de um gasto extraordinário, por exemplo, na área da saúde, mas era algo absolutamente extraordinário que ninguém esperava, né? Algo que afetou a vida a nível mundial, né? Então, nesse caso, se justifica até, digamos, essa dívida e talvez até o não pagamento, né? Por todas as consequências que essa pandemia nos trouxe, né? É um motivo de força maior, tá? Colocando um exemplo apenas para ilustrar. Também, se o município não presta contas, né? Como está estabelecido na lei, porque nós temos, obviamente, no âmbito, né? Seja ele municipal, estadual ou federal, nós temos sempre que agir com o princípio da transparência, da publicidade, né? Que é o que prevê o próprio artigo 37 da Constituição Federal. Então, se o prefeito, né, se o município não está prestando as devidas contas, isso pode levar a uma intervenção. Se não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, quando trabalhamos com a parte Receita Municipal, existe um percentual que obrigatoriamente deve ser aplicado na área do ensino. Se o município não respeitou a aplicação de verbas na área do ensino, isso pode levar a uma intervenção municipal. O Tribunal de Justiça também caberá uma intervenção se o Tribunal de Justiça der provimento a uma representação para prover a execução de uma lei, de uma ordem ou de uma decisão judicial e para assegurar a observância dos seguintes princípios. Então, se o município não está observando os seguintes princípios, né, que eu já vou trazer para vocês, o Tribunal de Justiça pode dar provimento a uma representação, certo? Para que seja cumprida naquele município uma lei, uma ordem ou até mesmo uma decisão judicial. Então, se o município não está respeitando a forma republicana, o sistema representativo, o regime democrático, os direitos da pessoa humana ou até a própria probidade administrativa, transparência, publicidade, o Tribunal de Justiça, pessoal, pode dar provimento a uma representação para que seja cumprida uma lei, uma ordem ou uma decisão judicial no âmbito daquele município. O parágrafo 1º diz que a intervenção no município se dá através de decreto do governador. Bem importante, né? Eles podem perguntar. E como é que acontece, né, essa intervenção? Pode ser de ofício, sem que o governador ele seja provocado, tá? Ou através de uma representação, né, de 2/3 da Câmara Municipal ou do Tribunal de Contas do Estado, nas hipóteses do inciso 1, 2 e 3. E também podemos ter um decreto, né, do governador através de uma requisição do Tribunal de Justiça na hipótese do inciso 4º. O decreto de intervenção, né, do governador, ele deve especificar a amplitude dessa intervenção, o prazo da intervenção, as condições, né, de execução dessa intervenção e, se couber, nomeará inclusive um interventor, uma pessoa que vai acompanhar essa intervenção, que será submetido, né, esse decreto de intervenção no prazo de 24 horas à apreciação da Assembleia Legislativa, a qual, se não estiver reunida, será convocada extraordinariamente no mesmo prazo, certo? Então, esse decreto de intervenção do governador, ele tem que dizer a amplitude da intervenção, os limites da intervenção, o prazo, as condições de execução e, se for o caso, até pode nomear um interventor, uma pessoa que vai acompanhar essa intervenção.
esse decreto ele tem que ser submetido no prazo de 24 horas à apreciação da Assembleia Legislativa, que se não estiver reunida deve ser convocada de forma extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. No caso do inciso 4º, dispensada a apreciação da Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida baste, né, se ela bastar para o restabelecimento da normalidade, né? Então, o município não está cumprindo, por exemplo, um determinado ato judicial, né? Então, se for uma situação assim, pode até ser dispensada a apreciação pela Assembleia se o decreto, né, do governador estabelece apenas a suspensão da execução do ato que está sendo impugnado, né? Se esta medida é o que basta para restabelecer a normalidade naquele local. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas dos seus cargos, a estes voltarão, a menos que exista algum impedimento legal. Bom, visto isso aqui, nós vamos então para a última parte aqui do nosso aulão, né, para o concurso da Prefeitura de Viamão. E eu termino então, né, na verdade, eu não estou terminando já nesse momento, né, eu vou estabelecer algumas questões. A gente vai falar um pouquinho sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Claro que eu fiz um corte, pessoal, na legislação bem significativo, porque a nossa legislação, ela é grande, né, nós temos ali, eu acho que quase 50 artigos, ou um pouquinho mais de 50 artigos no Estatuto Nacional da Igualdade Racial. Então eu fiz um corte, peguei alguns tópicos que eu considero que são tópicos importantes, né, e que aparecem, claro, de uma forma recorrente em termos de prova. Então é importante a gente lembrar qual é o objetivo do Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial, ele visa garantir à população negra a igualdade de oportunidades, né? Então ele tem por objetivo efetivar a igualdade de oportunidades, defender os direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e combater a discriminação e todas as formas de intolerância étnica. Então nós temos aqui os 3 objetivos do Estatuto da Igualdade Racial. O parágrafo 1º, pessoal, o parágrafo único, desculpa, do artigo 1º, ele traz a parte que mais aparece nos concursos no Estatuto da Igualdade Racial. E eu vou falar rapidamente, né, até por conta do nosso tempo, para que a gente possa ver aqui, né, pelo menos os slides que foram separados, né, para a nossa aula aqui. Então, assim, ó, nós temos nesse parágrafo único conceitos, e como eu disse para vocês, isso aqui cai demais, tá? Discriminação racial ou étnico-racial. É toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo, exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais, no campo político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então, discriminação racial é um fato que acontece com alguém, é uma situação pontual. Uma pessoa negra sentiu que ela foi discriminada, que ela foi, digamos que ela sofreu uma distinção, uma diferenciação, que levou em consideração a sua raça, a sua cor, sua descendência, a sua origem nacional ou étnica, né? E cito um exemplo hipotético. A pessoa foi até o atendimento médico, por exemplo, num posto de saúde, e ela chegou com bastante antecedência e outras pessoas, né, por exemplo, brancas, que não estavam em nenhuma situação de emergência, foram atendidas posteriormente a ela. Então, essa pessoa ela sofreu uma discriminação racial. Diferente da desigualdade racial. A desigualdade racial é quando nós olhamos o país como um todo. Então, olha só, é toda situação injustificada de diferença de acesso e fruição de bens, serviços, oportunidades, tanto na esfera pública como privada, que leva em consideração a raça, a cor, a descendência, a origem nacional ou étnica.
Então, a desigualdade, quando nós olhamos para o nosso país, e o nosso país tem mais de 50% da população brasileira formada por pessoas pretas ou pardas, por que que essas pessoas ainda não estão nos melhores postos de trabalho, nas melhores universidades públicas federais, né? Nas melhores condições habitacionais? Porque o nosso país é um país que tem uma desigualdade racial, tem uma situação que é totalmente injustificada de diferença de acesso a bens, serviços, oportunidades, tanto no campo da esfera pública quanto no campo da esfera privada. Desigualdade de gênero e desigualdade de raça. Apareceu para vocês desigualdade de gênero, nós estamos falando de mulheres negras, tá? É uma assimetria, é um desequilíbrio, é uma assimetria que existe no âmbito da sociedade e que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então, a mulher negra, ela acaba sofrendo uma dupla discriminação. A discriminação por gênero, por ser mulher, e a discriminação por raça. Então, existe na sociedade, quando olhamos para mulheres negras, uma desigualdade de gênero e de raça, que é uma assimetria, é um desequilíbrio que existe no âmbito da sociedade, acentuando a distância social das mulheres negras com os demais segmentos sociais. População negra, tá? A população negra, quem é que diz que a pessoa é preta, parda, enfim, é o Estado? Não, ele é um conceito autodeclaratório. Então diz assim, população negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme quesitos de cor ou raça, usados pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou que adotam uma autodefinição análoga. Então, população negra não é o Estado que vai dizer, é um conceito autodeclaratório que leva em consideração quesitos de cor e raça adotados, por exemplo, pelo IBGE. Políticas públicas são ações, iniciativas, programas adotados pelo Estado, política pública só o Estado pode adotar no cumprimento das suas obrigações institucionais, diferente das ações afirmativas. Ações afirmativas são programas, são medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Então, política pública é só o Estado que pode adotar. Ai, pessoal, desculpa. Mas as ações afirmativas são programas e medidas especiais adotados tanto pelo Estado como também pela iniciativa privada. Então, quando nós falamos nos sistemas de cotas, né, nos concursos, nas universidades públicas federais, nós estamos falando... Ai, pessoal, me perdoem. Nós estamos falando de ações afirmativas adotadas pelo Estado. Agora, uma empresa privada pode adotar ações afirmativas? Pode. Pode ter como política de RH, na contratação, que mais de 50% dos funcionários sejam pessoas pretas ou pardas, tá? Não tem problema nenhum. Pessoal, visto isso aqui, em virtude do nosso horário, é importante só dizer para vocês que eles podem perguntar na prova quais são as diretrizes político-jurídicas do Estatuto da Igualdade Racial, que estão no artigo 3º. Diretriz político-jurídica são 3, tá? Diretriz, né? O que o Estatuto pretende, tá? A inclusão das vítimas da desigualdade étnico-racial, a inclusão das vítimas da desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Então, falou em diretriz político-jurídica, 3. Inclusão, valorização e fortalecimento, ok? Outro detalhe importante, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, isso aqui cai direto em prova, seja esse estabelecimento público ou privado, é obrigatório, não é facultativo, é obrigatório, o estudo da história geral da África e a história da população negra no Brasil, observado o que dispõe a Lei 9.394 de 96.
Então, em toda a escola pública ou privada, né, ensino fundamental, ensino médio, é obrigatório o estudo da história geral da África e história da população negra no Brasil. Por que que é obrigatório? Para que as pessoas tenham o conhecimento, e valorizem, né, pessoal, a importância da população negra na formação do Estado brasileiro, tanto no campo político, no campo econômico, no campo social, né, e por aí vai, certo? A gente só combate a discriminação e a desigualdade com conhecimento, com informação. Então é obrigatório, tá? Tanto na escola pública quanto na escola privada. E esse ensino deverá ocorrer no âmbito, né, de todo o currículo escolar, tá? Principalmente a história da população negra no Brasil. Então, nos estabelecimentos de ensino públicos ou privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e história da população negra no Brasil. Como eu disse para vocês, os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil deverão ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando a contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do nosso país. Então, a história geral da África pode ser vista, por exemplo, foi vista no 5º, no 6º ano, no 7º ano. Mas a história da população negra no Brasil, ela deve ser estudada no âmbito de todo o currículo escolar, né? Resgatando essa contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Finalizando, o artigo 20, ele diz que o poder público deve garantir o registro e a proteção da capoeira. A capoeira é um desporto, é um esporte de criação nacional, tá? Isso está previsto tanto no Estatuto da Igualdade Racial como na própria Constituição Federal. Então é um desporto, um esporte de criação nacional, que deve ser registrado para que seja protegido em todas as suas modalidades. Todas as formas como a gente enxerga a capoeira, seja como dança, música, esporte, luta, né? E é considerado um bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Finalizando, o parágrafo único dispõe que o poder público buscará garantir, por meio de atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Então, se a capoeira, pessoal, ela se torna um esporte, né, digamos assim, internacional, o poder público tem que garantir, através de atos normativos, que a capoeira ela preservará, digamos, os seus conceitos, que ela não será desvirtuada para se adequar a um cenário internacional, que não terá uma mudança na cultura da capoeira, pelo fato dela ser um bem que mostra a nossa identidade cultural, tá? Então, tu olha para a capoeira, tem que remeter para a identidade cultural brasileira. Ela não pode ser desvirtuada para se adaptar a um cenário internacional. Então, criaturas divinas, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Desejo a todos uma excelente prova e até a próxima, pessoal. Beijo, tchau, gente!